Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este novo vídeo. Nesse vídeo a gente vai desenvolver um algoritmo que tem como objetivo fazer a decomposição de números, tá? O que vem a ser a decomposição de números? É a capacidade que a gente tem de olhar para um número e saber como esse número foi composto, ou seja, quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas, quantos milhares, tá? Isso normalmente a gente aprende lá na terceira, quarta série do ensino fundamental, né? E esse é um exercício interessante para a gente implementar através do computador, porque ele vai exigir que a gente pense um pouco em como usar os comandos que a gente já aprendeu para chegar nesse resultado. E um outro aspecto interessante desse tipo de exercício é que a gente vai conseguir perceber que a resolução de um determinado problema nunca existe apenas uma solução. Você pode ter várias soluções. E isso é comum. Às vezes uma pessoa vai encontrar a solução de um problema e vai escrever um algoritmo de um jeito, uma outra pessoa vai encontrar uma outra solução diferente e vai escrever um algoritmo de outro jeito. E aí pode ser que um algoritmo seja mais rápido do que outro, gaste menos tempo para executar, o outro seja mais simples de entender. Então isso é natural, isso é comum. E nesse exercício a gente vai avaliar algumas possibilidades de como resolver esse exercício. E por que é importante a decomposição de números, tá? Aprender como fazer isso através do computador. Existem alguns tipos de software que vão a resolução de determinados tipos de problema que você vai ter a necessidade de fazer esse tipo de decomposição. Por exemplo, uma das necessidades que você pode ter para fazer a decomposição seria a conversão de um número para texto, por exemplo. Então, se eu pegar aqui o número 587 e mandar escrever por extenso, esse site aqui, né, o invertetexto.com/números por extenso, ele vai colocar ali, ó, ele vai converter R$ 587, por exemplo, se for monetário, ok? Isso aqui normalmente é utilizado, por exemplo, para fazer escrever números por extenso, por exemplo, ok? Então vamos supor que você tem uma data, um ano, 2014, ok? O número 2014, e você quer converter isso para texto, 2024, ok? Então você tem que ter essa capacidade de fazer a decomposição para depois, consequentemente, fazer a conversão. No caso, para converter o número para texto, a gente ainda precisa aprender um outro conceito que é a estrutura de decisão. Mas a gente vai fazer uma conversão aqui para fazer uma solução que, por exemplo, é uma solução que é adotada em caixa eletrônico, por exemplo. Então, quando você vai num caixa eletrônico e digita lá, por exemplo, eu quero sacar, por exemplo, R$ 580. O que o software do caixa eletrônico tem que fazer? Ele tem que ser capaz de decompor esse número para descobrir quantas notas de 100, quantas notas de 50, quantas notas de 5, quantas notas de 10, quantas notas de 20, ele vai ser necessário para fazer essa decomposição. Por enquanto, para esse exercício aqui, a gente só vai aprender como decompor. E depois, em outros vídeos, a gente vê como fazer essa conversão por extenso ou simular um software de caixa eletrônico, tá bom? Bom, mas para fazer essa decomposição, é importante a gente primeiro conseguir olhar na prática como que a gente faz isso, como que a gente faz isso no mundo real. Então, se eu pegar um número aqui, por exemplo, 936, ok? Eu preciso ser capaz, né, de descobrir nessa sequência aqui, eu preciso descobrir que isso aqui são as unidades, ok? Seria a decomposição, ok? Então isso aqui seria as dezenas, e aqui a gente teria as centenas, ok? Bom, para a gente, o ser humano é fácil, né? A gente sabe que esses números são compostos pela posição. Então, se o 6 está na primeira posição, eu sei que ele é unidade. Se o 6 está na segunda posição, eu sei que ele é dezena. Se o 6 estivesse na terceira posição, eu sei que são centenas. Se ele estivesse na quarta posição, eu saberia que eles são as milhares, por exemplo, ok? Bom, mas como que a gente faz isso através do computador? A gente pode resolver isso aqui de algumas maneiras, tá? Eu posso resolver isso aqui usando cálculos matemáticos, eu posso usar a matemática para chegar nesse resultado. E a gente pode trabalhar com processamento de texto, tá? Analisar essa sequência de números aqui como se fosse um texto. Por enquanto vamos trabalhar com a matemática, depois eu mostro um outro número, tá? Uma outra forma de converter isso aqui usando processamento de texto, tá?
O que a gente tem que ser capaz aqui, né? A gente vai ter que ser capaz de fazer essa decomposição, que nem eu falei. Eu preciso conseguir separar, eu preciso conseguir fazer isso aqui, ó. Eu preciso conseguir isolar o número 9, depois eu preciso conseguir isolar o número 3 e depois eu preciso conseguir isolar o número 6 para fazer essa decomposição. Porque nesse exercício que eu quero fazer é 9 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Então eu quero digitar um número no teclado e quando eu mandar executar ele me mostrar, né, a decomposição desses números, tá? Bom, uma das maneiras que a gente pode fazer a gente pode pensar numa divisão, certo? Vamos imaginar que eu tenho aqui ó, 936. Se eu pegar o número 936 e dividir ele por 100, eu vou ter aqui ó, 9,36, certo? 9,36 vezes 100 daria ali o 936. Bom, mas eu não quero esse 36 aqui, ó. Eu não quero esse 36, eu quero pegar só isso aqui, ó. Só essa parte desse número aqui, ok? Matematicamente, tem como a gente fazer isso de duas formas, até através do computador, né? São duas formas. Eu vou fazer uma de um jeito, nesse primeiro vídeo de um jeito, e no segundo vídeo eu vou fazer de outro jeito. Bom, será que tem como eu fazer a divisão por 100 e ao invés de eu pegar o número completo 936, eu descartar isso aqui, o 36 e ficar só com 9? Tem. Né? Na verdade, a gente já viu isso. Na verdade, eu já expliquei quando a gente está trabalhando com variáveis o que pode acontecer com números e a gente pode usar justamente esse comportamento numérico na hora que a gente coloca nas variáveis para obter esse resultado que a gente quer. Então vamos imaginar, vamos criar aqui um projetinho novo, tá? Vamos supor que eu quero fazer a seguinte situação. Eu não vou nem começar fazendo a leitura do teclado. Eu vou pegar um número mesmo e jogar aqui, depois a gente lê do teclado. Então eu vou criar aqui inteiro, valor, por exemplo. Deixa eu fechar isso aqui que ele ficou um pouco estranho aqui. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó, inteiro valor, certo? E vou falar que esse valor aqui vai ser o número 963, ok? Bom, o que eu preciso ser capaz de fazer? Eu preciso obter as centenas, as dezenas e depois as unidades, certo? Bom, para obter as centenas, eu sei que basta dividir por 100, certo? Bom, só que o que acontece? Se eu pegar aqui e dividir por 100, olha só o que vai acontecer. Eu vou fazer um escreva aqui, ó. Um escreva. E vamos justamente fazer aqui, ó, valor dividido por 100, certo? Vamos executar aqui. Olha só o que ele trouxe. Ele já trouxe um 9 para a gente. Opa, já conseguimos chegar no resultado que a gente queria, então. Na verdade, provavelmente vocês estavam esperando que desse 9,36. Só que a gente tem que lembrar daquela questão das conversões, né? Para dar 9,36, esse valor aqui ó, teria que estar em real, certo? Se ele estiver em real, porque aí eu teria que colocar aqui 963.0, aí sim ele vai me dar o 9,63. Agora, se esse número estiver em inteiro, vamos supor que ele esteja aqui inteiro, está lá 963. Como que eu faço para ele sair aqui 9,63? Como eu estou pegando um número inteiro e dividindo por outro número inteiro, o resultado vai ser inteiro. No caso aqui do Portugal. Aí cada linguagem de programação ela pode ter um padrão diferente, tá? Mas aqui no Portugal se eu pego um inteiro e divido por outro inteiro, ele vai dar o resultado inteiro. Ele vai desprezar a parte fracionária, que já é o que a gente quer. Eu só estou fazendo um resumo aqui para a gente lembrar o comportamento. Se eu quisesse que desse 9,63, aí eu precisaria colocar aqui ó, 100,0. Que aí ele vai entender que isso aqui é um número real, e aí ele pegando o número inteiro e dividindo por um real, aí ele vai produzir um número real. Bom, então a gente pode trabalhar justamente com esse comportamento aqui, tá? Com esse comportamento que a gente está desejando, que a gente quer agora. Só apenas lembrando, se aqui fosse duas variáveis, tá? Vamos supor que aqui fosse x igual a 100. E aqui eu quisesse fazer valor dividido por x, aí como é que a gente resolveria isso, pessoal? Se eu fizer aqui, ó, inteiro x, e aí vamos imaginar que estivesse vindo do teclado, tá bom?
como o valor está digitado aqui, tá fácil, bastaria eu colocar ponto zero aqui, mas vamos imaginar que estivesse vindo do teclado, e aí o usuário digitou 100. Aí como é que eu faria para dar o 9.36 aqui? Aí a gente utilizaria os comandos de conversão. Lembra? Por isso que eu falei que é importante a gente sempre salvar os nossos códigos fontes, porque vai ser natural a gente ter que pesquisar soluções que a gente fez anteriormente. Então, se eu pegar aqui naquele arquivo txt que a gente vem criando, né, que eu venho criando aqui ao longo dos exercícios, ó, se eu olhar aqui, ó, conversão de real para inteiro, a gente fez isso lá no exercício cálculo de gastos tempo viagem. Então, se eu vier aqui, ó, cálculo gastos tempo viagem e abrir o nosso código e analisar ele aqui, ó, a gente vai ver quando o Portugal der esse bugzinho aqui, ó, tá vendo que ele não exibe de maneira legal, é só fechar e abrir de novo, tá? Ok. Então aqui, ó, a gente usou, ó, real para inteiro ou inteiro para real. E lembra que aqui, ó, esse tzinho tá vindo lá da biblioteca de tipos, ó. Então se a gente vier aqui nos tipos, ó, vou no ajuda, vou lá em tipos, biblioteca tipos, ó. A gente tem todos esses comandos aqui de conversão. E aí tem o comando de conversão que é inteiro para real, certo? Inteiro para real. Então, naquele exercício que a gente estava fazendo ali, se a gente quisesse realmente, vamos imaginar aqui, inteiro x, inteiro valor, inteiro x, aí valor é igual a 190, x é igual a 100, e aí eu quero que saia valor dividido por x, mas eu quero mostrar ele completo. Então, o que eu teria que fazer? Basta eu pegar um desses dois valores e converter para real. Aí a gente pode vir aqui, ó. Então, eu vou importar os tipos, né? Então, aqui, ó, incluo a biblioteca tipos. Vou chamar de t só para ficar mais fácil. Bastaria eu pegar aqui, ó, t, e eu quero t de inteiro para... Aqui, enquanto ele não... Sempre quando tiver um errinho aqui, ele não completa. T inteiro, ó, inteiro para real. Então bastaria a gente fazer isso aqui, né? Inteiro para real. Então se eu fizer isso aqui, ó, aí a gente tem o resultado que a gente queria, tá? Bom, mas o que a gente quer não é isso, a gente quer pegar o número mesmo. Então metade do nosso trabalho aqui já está meio que resolvido, tá bom? Então basta a gente fazer o quê? Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o valor 190. E aí, eu quero pegar, por exemplo, a centena, né? Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada centenas. Inteiro, centenas, dezenas e unidades. Ok? E aí eu vou falar assim, ó, as centenas é o quê? É o meu valor dividido por 100, certo? Quando eu fizer centenas é igual a valor dividido por 100, a gente vai ter gravado dentro da variável centenas, ó, se eu fizer aqui, escrevo centenas, a gente vai ter ali 1, certo? Então o que eu já posso fazer? Eu posso vir aqui e já falar, escrever aqui, ó, centenas, certo? Então se a gente executar, a gente tem aqui, ó, uma centenas. Poderia até colocar assim para ficar no plural, né? Singular ou plural. Bom, e agora como é que a gente faz as dezenas agora? Aí o que a gente precisa fazer? Bom, o meu valor inicial é 190, certo? E aí eu preciso então agora trabalhar com o resto. Eu preciso descobrir o resto disso aqui, certo? Eu preciso pegar o 90 agora, certo? Nas centenas, na variável centenas, eu tenho o número 1, certo? E aí eu preciso, vamos trocar, vamos imaginar que fosse aqui, 490, certo? Que vai dar 4 centenas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar o número 90, eu preciso chegar no número 90 agora, certo? O que eu posso fazer? Posso vir aqui agora e falar assim, ó, valor é igual a valor menos as centenas vezes 100, certo? Porque eu sei que aqui, ó, centenas é o quê? É a variável que vai guardar quantas centenas eu tenho. Então, se eu fiz a divisão aqui e descobrir que é uma centena, duas centenas, três centenas, basta multiplicar por 100 e depois subtrair de valor.
Para a gente não ter que ficar trabalhando com número negativo, né? Lembrando, se vocês lembrarem, a ordem do menos ali influencia, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, colocar aqui valor para a gente ver o resultado de valor. Vai dar... Ah, tá, não, tá certo. O número, o valor é o maior. Beleza, tudo bem. É que se tivesse ficado o contrário é que a gente teria o problema, né? Se eu tivesse isso aqui, aí a gente teria o problema que daria um número negativo. Aí ou a gente pode pegar um número absoluto, que a gente já viu num outro exercício anterior, né? Uma função lá da matemática. Ou, nesse caso aqui, basta a gente, como a gente sabe que sempre o valor maior vai estar em valor, o resultado maior vai estar na variável valor, basta eu colocar o valor menor depois, tá? Então, aí agora então eu tenho na variável valor o que sobrou, o resto, né? Beleza. Então, desses 90 aqui agora, ó, se a gente quebrar aqui, ó, vamos quebrar. Então, a gente tem lá 4 centenas e sobrou 90, certo? No valor, certo? Poderia até criar uma variável resto, tá, pessoal? Mas aqui a gente precisaria ficar sempre atualizando ali, tá? Eu vou preferir atualizar, que eu acho que faz mais sentido. Tá? Talvez o que vocês poderia pensar assim, ó, resto. Vou colocar resto aqui. Vocês poderiam pensar assim também, ó. Resto. Resto. Ok? Poderia ser assim também, tá? Vou até fazer assim, depois eu mostro, né, como é que dá para enxugar para não ter esse tanto de variável, tá? Bom, o que a gente precisa fazer agora? Em cima desse resto, eu sei que tem as dezenas. Então basta a gente repetir esse mesmo conceito aqui, ó, só que ao invés de dividir por 100, a gente vai dividir por 10. Então eu vou colocar aqui, ó, dezenas é igual ao meu resto dividido por 10, certo? E aí, vamos imprimir aqui dezenas para a gente ver quanto que a gente vai ter. Ó, 9. Beleza, é isso mesmo que a gente queria, certo? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui, ó, e escrever dezenas. Dezenas. Dezena. Ok? Então, a gente tem 4 centenas, 9 dezenas. E aí, a gente precisa agora fazer o mesmo processo, porque dentro da variável resto, se a gente mandar imprimir resto aqui, ó, ele está valendo 90. E agora eu preciso tirar esse 90, essas 9 dezenas dali de dentro. Então eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui. Ó. Eu vou colocar aqui resto de novo. Vai ser resto menos dezenas vezes 10. Tá? Talvez o jeito mais simples, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Seria isso aqui, ó. Resto centenas, resto dezenas. Eu vou fazer bem separadinho para vocês entenderem. Então, esse aqui seria o resto centenas. Aí aqui é o resto centenas. E aqui eu teria o resto dezenas. E aqui o resto centenas. Dezenas. E aqui a gente tem o resto dezenas. Ok, vamos executar. Então, a gente tem lá 4 centenas e 9 dezenas. Agora a gente precisa guardar no resto das dezenas. Vamos ver aqui o resto que sobrou do cálculo de dezenas, né? A gente tem 0. Então aqui, ó, eu já poderia colocar as unidades. Então, seria resto dezenas, aí a gente vai chamar de unidades. Okay? Então a gente tem 4 centenas, 9 dezenas e 0 unidades. Vamos colocar aqui 896. 8 centenas, 9 dezenas, 6 unidades. Ok? Isso aqui para números de 4 posições, de 3 posições ou menos. Tá? Se eu colocar aqui só um, ó, vai funcionar também. Ó. Como ele vai fazer todos os cálculos e vai dar 0, aí vai sair 0 centenas, 0 dezenas e 1 unidade.
Ah, Rogério, e se eu não quisesse mostrar o zero, centenas, zero, dezenas? Eu só quero mostrar aquilo que deu certa divisão. Então, nesse caso aqui, eu queria só que saísse assim, uma unidade. Aí a gente vai ver, depende da gente aprender estruturas de decisão, tá bom? Assim que a gente aprender estruturas de decisão, a gente volta nesse exercício aqui e refaz ele, tá? Bom, do jeito que a gente fez aqui, ó, a gente poderia até fazer todos os cálculos primeiro para depois imprimir os valores. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia trazer tudo para cá, ó. Poderia trazer tudo para cá. Todos os cálculos lá para cima. E deixo aqui os nossos, as nossas impressões de conteúdo, certo? Isso aqui seria útil, para a gente fazer desse jeito aqui, seria útil se a gente quisesse numa única frase escrever isso, né? Então, se eu quisesse assim, ó, vamos imaginar assim, o número o número, e aí eu quero que saia o número que foi digitado, o valor, por exemplo, é composto por x centenas, vou colocar aqui em dois comandos, só para não ficar muito grande, x centenas, x dezenas, vou colocar aqui uma vírgula, x dezenas, vírgula, vírgula não, e tantas unidades. Então, olha lá, o número 1 é composto por 0 centenas, 0 dezenas e 1 unidades. Se a gente trocar isso aqui por 897, o número 897 é composto por 8 centenas, 9 dezenas e 7 unidades, tá bom? Lembrando que serve para 3 ou menos, um número composto por 3 ou menos de centenas para trás, né? Centenas, dezenas e unidades. Para trabalhar com números maiores, aí a gente precisaria fazer mais implementação. Vamos supor que eu fosse trabalhar com números de até 4 posições, certo? Aí a gente precisaria aqui aumentar, por exemplo, milhar. Né? Eu precisaria criar aqui, por exemplo, um milhar. Resto milhar. Resto milhar. E aqui antes a gente faria o quê? Eu acrescentaria isso aqui, ó, para milhar antes, né? Então eu faria aqui, ó, milhares é igual a valor dividido por 1000. Aí eu vou ter o resto da milhar é igual ao valor menos ao milhar. Vou até colocar no plural para seguir o padrão, né? Milhares. Milhares. Aí aqui seria por 1000. Milhares. E aí a gente precisaria complementar no texto aqui, né? É composto por... Vou quebrar isso aqui em outro comando para não ficar muito grande. É composto por milhares, vírgula. Então a gente teria isso aqui, ó. O número 897 é composto por 0 milhares, 8 centenas, 9 dezenas e 7 unidades. E o número 5.897 é composto por 5 milhares, 58 centenas. Opa, e aqui furou. Não é 58 centenas. Vamos ver aqui. Faltou a gente fazer a subtração. Vamos ver aqui. Então aqui a gente dividiu por 1000, certo? Aí eu peguei o número 5. Aí em... aqui, ó. Aqui não é valor, aqui é resto milhar. Ó, aqui tem que ser resto milhar, tá? Vamos executar. Então, o número é composto por 5 milhares, 8 centenas. Aqui é a mesma coisa. Não é 509 dezenas. Resto
Dividiu por 1000, dividiu por 100, dividiu por 10. Por 5. Vamos analisar aqui só para ver o que está acontecendo. Então, aqui em centenas, gravou certinho. Eu tenho 8 centenas. Só que na hora que foi para o resto das centenas... aqui, ó. O problema aqui é o seguinte, que aí eu tenho que somar, né? Eu tenho que fazer aqui, ó. O resto das centenas é a parte de centenas menos a parte dos milhares. Aí eu tenho que repetir isso aqui. Mas aí, na verdade, para mim não fazer o cálculo de novo, não, aqui vai ter que fazer de todo jeito. Vamos ver aqui. Milhares vezes 1000. Vamos lá. Isso, aí a gente tem aqui o número 5.897 é composto por 5 milhares, 8 centenas, 9 dezenas e 7 unidades. Tá? Porque aqui eu estava descontando, ó, no resto de centenas, eu estava descontando apenas a parte das centenas, né? Mas eu tinha que descontar a parte de milhares lá. Aí isso aqui é ruim se a gente ficar criando com variáveis separadas, porque aí a gente tem que ficar fazendo esses cálculos maiores, tá? Deixa eu ver aqui, resto centenas... Resto milhar, ok. Bom, agora, e se eu quisesse já ir imprimindo, tá, o conteúdo, tá? E talvez eu não precisaria ficar guardando esses valores separado do jeito que tá. Então, uma alternativa é essa, tá? Uma outra alternativa seria a gente reaproveitar as variáveis, para não ter que ter isso tudo aqui, ó. Milhares, centenas, dezenas, unidades, esse tanto de resto, tá? Então vamos imaginar que eu vou trabalhar com uma variável só de resto. Quero uma variável só de resto, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar sempre aqui, ó, eu sempre vou jogar na mesma variável. Resto, aqui vai ser resto, 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 e aqui vai ser resto. Bom, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, não mudou, tá vendo? Então, lá, o número 5.897 é composto por 5 milhares, 8 centenas, 9 dezenas e 7 unidades. Então, eu só reaproveitei o resto, a variável resto, para não ter que ficar criando aquele tanto de variáveis, tá bom? E se eu não quisesse ter esse tanto aqui, ó, milhares, centenas, dezenas, unidades, e se eu não quisesse ter esse tanto de variável? Se eu quisesse trabalhar apenas com a variável valor, daria para fazer? Daria, tá? Eu poderia reaproveitar a variável valor do jeito que eu fiz aqui em resto, ó. Então eu poderia falar assim, ó. Vamos ver aqui. Na verdade, a gente pode até eliminar a variável resto, tá? A gente pode até tirar a variável resto, ó. Eu vou tirar a variável resto e eu sempre vou trabalhar com a variável valor. Tá. Aí seria um problema se eu fosse trabalhar com a variável. Se eu não quisesse isso aqui, ó, vamos imaginar que eu não quisesse repetir isso aqui, ó. O número tal, 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 tal. Vamos até ler do teclado agora para vocês entenderem melhor. Que aí nessa situação a gente não precisaria. Então vamos fazer aqui, ó. Escreva. Digite um valor para ser convertido. Ok? E aí eu vou fazer leia valor, certo? Então, converte 568. Tá lá. 5 centenas, 6 dezenas, 8 unidades. 58. 5 dezenas, 8 unidades. 0. Tudo 0. 1. Uma unidade. 1000. Uma milhar. Vamos até melhorar aqui. Vamos seguir o mesmo padrão. Milhar. Milhares. Ok? Se eu não quisesse repetir isso aqui, ó, o número 1000 é composto por uma... Se eu não quisesse repetir o número 1000, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia sempre atualizar a variável valor. Então eu venho aqui, ó,
aonde está aqui, ó, milhares é igual a valor dividido por 1000, eu venho aqui e sempre faço assim, ó, valor é igual a valor menos milhares. Aí eu venho valor e valor, ok? Se eu fizer assim, deixa eu só ver aqui, aí a gente tem que mudar todo o código aqui. Não vai ser só essa mexida, não. Bom, vamos fazer o seguinte, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou finalizar com um vídeo dessa forma aqui, desse jeito, e aí na sequência eu mostro uma outra forma de fazer, e aí eu já mostro fazendo de maneira mais enxuto, com código mais enxuto, tá bom? Então, vamos executar aqui, ó. Deixa eu voltar para o que estava antes. Milhares, ok, vamos só fazer aqui. Então, um valor para ser decomposto. Ok? E aí eu vou fazer leia valor. Vamos executar aqui. Então, 4 milhares, 5 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. Beleza, então ficou ali certinho. Lembrando que do jeito que a gente implementou aqui, vai até milhares. Aí se você falar assim, ah, Rogério, e se um número fosse gigante, eu precisaria ficar fazendo isso várias vezes? Não. Quando a gente aprender estruturas de repetição, aí a gente vai ver que tem como fazer esse cálculo aqui de uma maneira até mais simples, mas aí a gente precisa aprender um outro tipo de comando, tá bom? Então vamos finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu mostro como fazer utilizando de uma outra forma, tá? Usando o resto da divisão inteira, e aí eu mostro como trabalhar com a quantidade menor de variáveis, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, tchau!